Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a descoberta das células, né? Além da descoberta, como que é feito o estudo das células, conteúdo que está no capítulo 4 do livro Biologia Moderna, a partir da página 66. Inicialmente, a gente precisa conhecer um pouquinho da história do estudo das células, né? E principalmente a invenção do instrumento que nos possibilita enxergar essas estruturas tão pequenas, né? Nesse caso, o microscópio. Então, primeiramente, atribui-se a invenção do microscópio, bem simples, bem rudimentar, diferente do nosso microscópio de hoje, ao Zacharias Janssen e a seu pai Hans. Isso teria ocorrido por volta de 1591. Outro candidato à invenção do microscópio foi o cientista Galileu Galilei, isso por volta de 1609. Então, tem aí mais de 10 anos, né, de diferença de uma época para outra. Nesses dois casos, a gente tem a atribuição da invenção do microscópio, porém, eles não teriam deixado registros, né, desenhos, ilustrações ou descrições de estruturas celulares. Isso veio ocorrer posteriormente com o Antoine van Leeuwenhoek, que ele fez os primeiros registros de observações microscópicas e ele também tinha o seu modelo de microscópio, né? Ele trabalhava com tecidos, ele gostava, um dos hobbies dele era fazer observações da natureza, ele desenhava, anotava, e ele foi o primeiro a fazer esses registros. O Robert Hooke, ele idealizou e construiu o primeiro microscópio composto. Né? O microscópio composto é o que a gente tem duas lentes para poder realizar a observação. O microscópio anterior ao dele era um microscópio simples, possuía apenas uma lente de vidro. O Robert Hooke também foi responsável pela criação do termo célula. Ele, até o momento, ninguém tinha dado um nome à estrutura observada no microscópio. Então, ele foi o responsável pela criação do termo célula. Aqui a gente tem uma ilustração do microscópio simples, né, o microscópio de uma só lente, atribuído ao Leeuwenhoek. Aqui seria a lente numa placa metálica muito simples, os parafusos para regular e o suporte onde a lâmina, o material, seria colocado. Através dessa lente passava um feixe de luz, ele colocava contra a luz e ele conseguia observar. E aqui o, o Leeuwenhoek. Esse aqui é o modelo do microscópio composto, o microscópio do Hooke. E aqui o material que ele observou, né, um pedaço de cortiça, a ilustração feita por ele. Esses espaços aqui na cortiça foi o que ele chamou de célula. Ele disse que ali naquele espaço havia algo, quando esse material ainda era dotado de vida. E aquele espaço ele chamou de célula, e esse é o livro onde ele detalhou as suas observações. Depois dessas colocações, dessas observações, a gente tem aqui dois esquemas básicos, né, de uma célula animal, de uma célula vegetal, na concepção dos citologistas, né, dos estudiosos de células do século XIX. Então, inicialmente, foram observadas algumas estruturas, né, a membrana plasmática, foram observados os núcleos celulares, os vacúolos na célula vegetal, as estruturas maiores e mais fáceis de diferenciar, né? Essas organelas internas aqui, a membrana e o núcleo. Foram algumas das primeiras estruturas a serem observadas. Com o avanço, né, o aperfeiçoamento do microscópio, o avanço dos estudos, foi elaborada a teoria celular. Então, ela foi proposta em 1838 pelo Schleiden e pelo Schwann,
eles desenvolveram essa teoria apresentando inicialmente dois princípios. O primeiro princípio diz que todos os seres vivos são formados por células. Alguns têm o corpo formado por uma única célula, que são os unicelulares, portanto, a célula é a unidade morfológica dos seres vivos. O que isso significa? Que uma única célula é capaz de realizar todos os processos metabólicos, né, como descrito aqui no segundo ponto. A célula é a menor unidade viva. As propriedades vitais de um organismo dependem das propriedades das suas células, nas quais ocorrem as reações do metabolismo. Portanto, a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos. Então, são os dois pontos propostos por esses dois cientistas, ambos alemães, né? E eles, a partir dos estudos e observações, proporam esses dois pontos, e ainda hoje esses dois pontos são fundamentais para a compreensão do funcionamento dos organismos vivos. Em 1858, mais um alemão, o médico Rudolf Virchow, afirmou que toda célula provém de outra, querendo dizer que uma célula é capaz de se reproduzir. Aí vem aqui o terceiro pontinho da teoria celular, né? Que as células surgem sempre de outras células. A partir daí, veio-se compreender também a questão da hereditariedade, né? Cada uma das células contém informações hereditárias de todo o organismo. A gente sabe que se pegar a informação genética que está na célula do nosso sangue, ou da mucosa da boca, ou de um fio de cabelo, a informação genética é a mesma, porque faz parte do nosso corpo. Então, esses três pontos são a base da teoria celular. E aí surge, né, o campo de estudo das células, né, que visa conhecer, compreender como é a estrutura e como funcionam as células vivas, que é a citologia. Nossos próximos conteúdos vão ser todos sobre citologia. Então, primeiro, já foi dito, né, que a célula é a menor unidade viva que constitui um ser vivo. Então, um dos conceitos, existem vários conceitos de célula, mas todos voltam-se para o mesmo fundamento do ponto de vista biológico. A célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo, sendo considerada a menor porção de uma matéria viva. Então, a menor unidade que tem vida em um organismo é uma célula. Aqui a gente trouxe a ilustração de um óvulo e de um espermatozoide, que são células, um neurônio e bactérias, né, serezinhos unicelulares. Cada bactéria é uma célula e cada bactéria consegue fazer as mesmas coisas que um organismo multicelular consegue. Consegue se reproduzir, se nutrir, respirar, produzir substâncias. Então, a célula consegue fazer tudo isso. Aí a gente tem algo muito interessante para mostrar. As células são microscópicas, né? São muito pequenas. No corpo de um ser humano adulto existem aí aproximadamente 65 trilhões de células. No geral, são muito pequenas, obviamente não podem ser vistas a olho nu, só com o uso do microscópio, por isso que o surgimento, a criação do microscópio foi fundamental para a descoberta e estudo das células. O valor de algumas unidades de medida utilizadas em citologia, aqui nesse quadro, não são só esses. E em alguns países, né, é necessário fazer adaptações nessas unidades de medida. Mas as principais são o micrômetro, que é representado por essa letrinha grega, e o M, que equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Um nanômetro, que é o NM, equivale a 10 elevado a menos 3 micrômetros. E o angstrom, né, que é esse Azinho com a bolinha, o símbolo dele, que equivale a 10 elevado a menos 4 nanômetros. Então, dá para você perceber, micrômetros, perdão. Dá para perceber que são bem pequenas. Uma célula animal típica mede entre 10 micrômetros e 20 micrômetros de diâmetro. Então, ela é 5 vezes menor que a menor partícula visível a olho nu. Aí uma pequena relação para a gente fazer comparativo.
A maior célula humana, em termos de volume, é o óvulo, né, a célula de reprodução feminina, que mede cerca de 150 micrômetros de diâmetro, e você só pode observar ele a olho nu se você assim se esforçar bastante. Então você até consegue observar a olho nu, mas com muita dificuldade. E a gente tem, a exemplo, né, o óvulo humano bem pequenininho, mas esse pontinho aqui, ó, bem pequenininho. O do beija-flor, esse branquinho. O ovo de galinha, né, que é uma célula também. E o ovo de um avestruz, que é bem grande, bem grande. Então, são exemplos para você fazer uma relação aí em termos de tamanho celular. Outra coisa importante também que a gente tem que frisar é que as células podem apresentar várias formas e diferentes tamanhos, e isso faz referência também à função dessas células. Aqui a gente trouxe o paramécio, né, que é um serzinho unicelular, cheio de pelinhos, né, de fímbrias que ajudam ele na locomoção, entre outras coisas. Uma célula do tecido muscular liso, uma célula do tecido muscular estriado, um glóbulo vermelho. Olha a diferença de tamanho de um glóbulo vermelho, que faz o transporte dos gases aí no nosso sangue, e uma célula de tecido muscular. Olha o tamanho do óvulo, célula de reprodução, o glóbulo branco, célula de defesa em relação ao glóbulo vermelho, o espermatozoide, uma ameba, uma célula nervosa. Então dá para perceber que de acordo com a função e, no caso, com o tipo de ser vivo, no caso dos unicelulares, a forma das células muda. Então, nossas células não são todas iguais. Cada tecido tem sua funcionalidade, cada célula que compõe esses tecidos vai ter uma forma e um tamanho diferentes aí, de acordo com a função. Então, como que é feito o estudo das células atualmente? A gente vai ter diversos tipos de microscópio, né? Avançaram muito essa questão de tecnologia, de estudo de células, né? Então, a gente vai ter o microscópio óptico, né? A microscopia óptica ou fotônica, que é também conhecido como microscópio de luz. São os tipos de microscópio que utilizam luz para observar as amostras. Acredito que alguns de vocês já tenham tido contato com os tipos simples de microscópio óptico nos laboratórios escolares em anos anteriores, né? Então, eles funcionam com o conjunto de lentes, né? A ocular, onde você vai posicionar os olhos, e as objetivas. E esses dois tipos de lente, né? Esses dois conjuntos vão fazer a ampliação da imagem. Utilizam iluminação artificial, né? Um feixezinho de luz, e é constituído por uma parte mecânica, né, que permite suportar e controlar a parte óptica, que é a parte que vai fazer a transmissão das imagens, a ampliação e transmissão das imagens. Aí aqui a gente tem uma amostra de um outro tipo de microscópio. Esse daqui está acoplado com uma câmera, né, para que pode ser projetada essa imagem numa TV, num computador. Então, isso pode ser feito também dependendo do tipo de microscópio. Aqui na imagem há uma célula humana da mucosa da boca, aumentada em 80 vezes. O microscópio óptico ele pode ter um zoom de cerca de 1.500 vezes, né, o tamanho do material que você está colocando nele. Depende do tipo e depende do zoom de cada lente que você está utilizando. Aqui, uma amostra de sangue, né, também visto no microscópio de luz, no óptico, esse com um aumento de cerca de 400 vezes, e esse utiliza corante, que é um dos recursos que facilita a visualização das células no microscópio óptico. A estrutura básica de um microscópio óptico composto. Lembrando que o microscópio óptico composto é chamado assim porque ele é uma composição de dois tipos de lente, né? A ocular e a objetiva. O microscópio simples só vai ter uma lente. Então, a lente ocular, aqui, vai ampliar a imagem formada pela lente objetiva. O corpo
tá aqui, transmite a imagem da lente objetiva para a lente ocular, o braço, esse suporte onde o conjunto de lentes vai ficar, as lentes objetivas, que são aqui lentes primárias, que vão ampliar a amostra, que tem contato mais próximo com a amostra, elas ficam posicionadas no que a gente chama de revólver, que é essa estrutura aqui. O Charriot, que vai manter a lâmina do microscópio na posição que foi colocada, condensador, que focaliza a luz através da amostra, diafragma controla a quantidade de luz que vai entrar no condensador, o iluminador, a fonte de luz, que você também pode ajustar, o parafuso macrométrico, que é esse maior aqui, que ele dá um foco mais grosseiro, porque é macro, a base, essa parte de baixo, suporte, e o parafuso micrométrico, que ele vai fazer um ajuste de foco mais fino, né, mais preciso, dá mais nitidez. O microscópio de luz, o microscópio óptico, ele funciona da seguinte maneira. A luz vai atravessar a amostra, né, vai passar pelas lentes do condensador, vai atravessar a amostra. A gente diz que ele trabalha com lentes chamadas de convergentes, vocês vão ver isso em física e futuramente. Então, essa amostra que está sendo colocada no microscópio óptico, ela tem que ser muito fina, que permita a passagem dessa luz. Quanto mais fina a amostra, mais precisa, melhor vai ser a visualização dela. Aí a gente tem também os microscópios mais, digamos, modernos, né, mais precisos, que dão uma ampliação maior da amostra. A gente chega na microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, ao invés de ter a luz passando pela amostra, pelo material que está sendo observado, vai ter a passagem de um feixe de elétrons. Então, o microscópio óptico vai usar a luz e o eletrônico vai usar um feixe de elétrons. As imagens vão ser produzidas sempre em preto e branco, podem ser coloridas artificialmente, né, para acentuar certos detalhes. Então, no geral, é preto e branco que se observa, mas as imagens que a gente vê no nosso livro, ela recebe um tratamento antes disso. Utiliza lentes eletromagnéticas para focalizar um feixe de elétrons na amostra. E aí a gente tem dois tipos de microscópio eletrônico. Tem o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. São só esses os tipos de microscópio óptico? São só esses os eletrônicos? Não, existem outros tipos, mas esses são os principais. Então, o microscópio, o eletrônico, né, de transmissão, o feixe de elétrons, né, finamente focalizado de um canhão, tá aqui, o filamento emissor dos elétrons, vai passar através de um corte ultra fino da amostra, que é preparado de uma maneira especial justamente para receber esse tipo de visualização. Então, ele vai ter aqui, ó, isso aqui tudo é o microscópio eletrônico de transmissão, tudo isso. Ele recebe aqui, através do emissor de elétrons, o feixe de elétrons passa pelo condensador, passa pelo objeto, né? Tem aqui uma objetiva, o projetor magnético e uma tela fluorescente. Então, tudo isso aqui é o aparato que tem dentro de um microscópio eletrônico de transmissão. O interessante dele é que ele permite ver o interior das células com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, aqui você tem, na imagem B, um exemplo disso, uma célula humana com um aumento de cerca de 10.000 vezes. Claro que você não, já disse, né, você não vai ver ela coloridinha assim, diretamente no microscópio eletrônico de transmissão. O microscópio eletrônico de varredura é semelhante ao de transmissão, porém, ele vai fornecer imagens tridimensionais das amostras. Ele não vai permitir que a gente veja dentro da célula, mas ele vai permitir que a gente veja a superfície da célula, a parte de fora da célula, com uma riqueza de detalhes muito grande.
O microscópio eletrônico de transmissão, ele permite a visualização da célula em 2D. Então, dá, através de diversos cortes no material que são feitos, dá para você ter uma noção de como aquela célula é de forma tridimensional. Mas o eletrônico de varredura, ele mostra ela tridimensionalmente. Então, não necessita cortar a célula para poder fazer a visualização, como no microscópio eletrônico de transmissão. Aqui você tem uma imagem feita no microscópio eletrônico de varredura das hemácias, ó, os glóbulos vermelhos e dos linfócitos, né, dos glóbulos brancos, aqui destacado em amarelo, né, um aumento de cerca de 10.000 vezes a imagem colorida por computador. É um detalhe que a gente chama a atenção de vocês sempre que você vira uma imagem no livro didático de biologia ou de química, seja de qual for a matéria, leia a legenda para que você possa se situar o que aquela imagem está querendo mostrar para você. Então, nos casos dos livros de biologia, ele diz o tipo de célula, diz que estrutura é, e ele menciona o aumento, né, quanto é o aumento naquela imagem, né, o zoom no microscópio, e se ela é colorida ou não por computador. Então, é interessante que você leia as legendas. Aí, um comparativo de um mesmo tipo de ser vivo, visto nos dois microscópios, né, o de transmissão, está aqui um paramécio, mostrando um corte delgado. O de transmissão necessita que o material seja cortado para ser melhor observado. Então, aqui, ó, nesse tipo de microscopia, as estruturas internas presentes no corte podem ser observadas. Então, você está vendo como essa célula por dentro. E no de varredura, né, tá aqui coloridinha também. Você está vendo as estruturas da superfície do paramécio. Você está vendo ele por fora em detalhes. Então, você está vendo também, dá para ter uma noção de tridimensionalidade da célula, né, em contraste com esse fundo escuro. Esse é bidimensional, esse tridimensional. Essa imagem é muito bacana para mostrar para vocês as diferenças de tamanho e que tipo de microscópio te dá a permissão de ver. Vou para cá, do maior para o menor, tá? Então, você tem aqui o que pode ser visto a olho nu ainda, tá? Um espectro de 1 centímetro, mais ou menos, né? Aqui o carrapato é menor do que 1 centímetro. Então, esse é o tamanho real, mais ou menos, de um carrapato, cerca de 1 milímetro. Você tem o que pode ser visto num microscópio óptico, tá aqui o MO, olha só o tamanho, menos de 10 micrômetros. Você tem aqui uma bactéria, a Escherichia coli, vista pelo microscópio eletrônico de varredura. Tá aqui, ó, aproximadamente 1 micrômetro. Você tem aqui um bacteriófago, né, que é um vírus, não é estrutura celular, então é bem menor do que célula. O bacteriófago, ele infecta células, ele visto no microscópio de transmissão, então você está vendo interno, o que tem dentro dele. Ele aí tem cerca de 50 nanômetros, né, bem pequeno. E aqui você tem, observado no microscópio que a gente não abordou, que é o microscópio de força atômica. Ele já vê partículas bem pequenas, nível atômico, mesmo nível de átomos, que é a dupla hélice do DNA, né? A hélice dupla do DNA. A gente tem agora as técnicas, né, utilizadas na citologia, né, no estudo das células. São diversas técnicas, de acordo com o tipo de microscópio e o tipo de visualização que você quer fazer, o tipo de estrutura que você vai observar, são técnicas diferentes que serão utilizadas. Então, a gente vai ter cortes histológicos, né, cortes dos tecidos que vão ser observados, uso de fixadores, que são substâncias usadas para matar a célula rapidamente e prolongar o tempo de uso de um determinado material
que você está preparando uma lâmina para visualizar no microscópio, então ele faz esse material durar mais tempo. A inclusão em parafina, você coloca o material que vai ser observado em parafina líquida, né, previamente derretida por calor, espera essa parafina secar, né, solidificar e faz finos cortes nesse material para ser visualizado ao microscópio. Uso de corantes, aí tem também variados tipos de corante que vão de acordo com a estrutura de célula que se deseja observar. Exame a fresco ou observação vital, né, uma visualização mais, digamos, mais rústica ou mais simples, né, de uma amostra, pode ser utilizado nesse exame a fresco, observação vital, um corante, também chamado corante vital, que geralmente a gente usa azul de metileno ou verde janus, que são corantes que não vão matar a célula, mas vão se aderir a algumas estruturas, né, vão se unir a certas estruturas e facilitar a nossa visualização sem matar a célula. E duas técnicas de preparação de lâminas de vidro para observação, que são o esfregaço, geralmente uma prática que a gente faz na escola, utilizando o esfregaço, é o esfregaço do sangue, né? Pinga uma gota de sangue na lâmina de vidro e passa uma lamínula fininha em cima, espalhando o material nessa lâmina para observação no microscópio. Dependendo do caso, a gente ainda consegue ver as células sanguíneas em movimento antes de secar. Tem a técnica de esmagamento, aí utilizado com materiais que são moles, né, estruturas moles, consiste em esmagar o material na lâmina para a posterior observação. Tanto o esfregaço como o esmagamento, dependendo do material, podem ter a utilização também de corantes para facilitar a visualização. E aqui a gente tem uma ilustração de como seria a técnica de esmagamento. Aqui no caso, a visualização, representação esquemática das etapas de preparação de uma lâmina da raiz da cebola, né? Então, a ponta das raízes, né, estão sendo fervidas para também amolecer, serão picadas, né, com estilete, os fragmentos colocados aqui na lâmina, a aplicação de um corante aqui para facilitar a visualização e a colocação da lamínula, essa estrutura de vidro mais fina, né? E o esmagamento é essa pequena pressão que é dada com a lamínula sobre a amostra que está na lâmina. Sem muita força, é esmagamento, mas se for forte demais, pode danificar as plaquinhas de vidro, né? Lâmina e lamínula. Então, isso é um exemplo de técnica e é assim que a gente consegue observar. Ó. Essas estruturas coloridas foram coloridas com o corante que foi aplicado. Nesse exemplo aqui, a gente tem a orceína fria como exemplo de corante. Finalizando o capítulo, a gente traz brevemente, sem muitos detalhes, né, os dois tipos celulares que serão estudados aí posteriormente de uma forma mais detalhada. A célula procariótica, que é a célula bacteriana, né, a célula que não possui um núcleo para proteger o material genético dessa célula, e a célula eucariótica, nesse caso aqui, a eucariótica animal, que é uma estrutura mais complexa, que vai ter núcleo, né, vai ter uma membrana, um envelope nuclear, uma carioteca chamada, para proteger essa estrutura que guarda o material genético, uma complexidade, uma quantidade maior de organelas que vão trabalhar para que essa célula tenha seu metabolismo completo. E a gente, além da eucariótica animal, tem a eucariótica vegetal, que será estudado no próximo capítulo. A atividade, pessoal, vai estar disponível no Google Sala de Aula. Vocês vão apenas responder as questões, vão fotografar e enviar no próprio aplicativo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.
bons estudos, viu? Lembrem-se de ter o maior cuidado, ficarem em casa, e nós estamos à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida, tá? Até a próxima.